Então, essa apresentação são para vocês que fazem algum tipo de atividade física ou querem iniciar ou querem ter mais conhecimento sobre atividade física. Eu espero acrescentar algo no conhecimento. Vamos começar categorizando o que é VO2 máximo, porque esse conceito vai ser o que a gente vai pautar toda a apresentação sobre treinamento. VO2 máximo é a relação entre débito cardíaco e extração de oxigênio, conteúdo de oxigênio venoso e arterial. Essa extração de oxigênio ela é muito dependente do débito cardíaco, que é uma relação entre frequência cardíaca e volume de ejeção do ventrículo esquerdo. Portanto, quanto mais ejeção e mais frequência cardíaca o indivíduo tem, mais extração, mais VO2 ele tem. Por que o meu VO2 é importante? Hoje, o VO2 significa, na verdade, fôlego. Você pode pensar assim, fulano, cicrano tem fôlego, mas o fôlego é a atividade mitocondrial. A atividade mitocondrial, que é aquela organela que fica dentro da célula, que é muito peculiar, que lhe dá toda a potência de ter o fôlego. O fôlego não nasce do coração e do pulmão, ele vem da quantidade, da qualidade da mitocôndria. E isso hoje é correlacionado com longevidade. A mitocôndria é algo muito, muito peculiar. Primeiro porque existe até uma teoria, chama teoria simbiótica. A mitocôndria ela tem um DNA diferente do nosso. Nós temos células somáticas, nós temos células germinativas, ou seja, o óvulo e o espermatozoide, e nós temos as células do corpo todo. Elas têm um DNA próprio, né, em comum, mas o DNA da mitocôndria é diferente. Tanto é que quando nós queremos fazer estudo de doença mitocondrial do ponto de vista genético, nós pedimos análise de DNA mitocondrial, porque existem doenças relacionadas ao DNA da mitocôndria, que é diferente do DNA somático. A cadeia é menor, ela não é linear, ela se enrola mais, ela fica mais fechada e o número de genes é muito menor. Um gene somático são 20 mil a 25 mil, um gene de mitocôndria tem muito menos do que o somático, porque basicamente ela serve para produzir proteínas da cadeia respiratória. Portanto, a mitocôndria é a fonte de energia de respiração, ou seja, de produção de oxigênio e captação de oxigênio da célula, o que a mantém viva. A combinação ela é herdada muito interessantemente da mãe, apenas da mãe. Então, quando existe a formação do ovo, o espermatozoide carrega mitocôndrias, mas olha o que acontece, quando ele chega, a energia que ele gasta, provavelmente, e as distinções fazem com que ele perca todas as mitocôndrias. Então, quando forma o ovo, o zigoto, apenas fica as mitocôndrias maternas. Portanto, a herança é materna de doenças, por exemplo, mitocondriais. Existe uma corrosão ou dificuldade ou diminuição das mitocôndrias quando você tem produtos como ROS. ROS são produtos de oxidação extrema, são reações de oxidação. Isso está presente em vários fatores ambientais, assim como alimentos. Então, há sempre uma necessidade de novas mitocôndrias nascerem e a quantidade que pode surgir é muito alta com o passar do tempo. Qual a relação, então, entre mitocôndria e atividade física? Quando você faz atividade física, o exercício ativa essa proteína chamada PGC1-alfa. Ele é o principal regulador da formação de mitocôndrias. Então, alguns exercícios, como alguns de vocês, ou a maioria de vocês sabe, como o HIIT, que é o High Intensity Training, ele aumenta a densidade da quantidade de mitocôndrias em 40% em apenas 6 semanas. Isso é absurdamente interessante. Você imaginar que você pode aumentar a densidade de mitocôndrias apenas fazendo atividade física em zonas de VO2 alto. Eu vou explicar mais onde é que o HIIT entra. À esquerda, vocês podem ver que também melhora a dinâmica mitocondrial. Os exercícios promovem fusão mitocondrial, aumenta a eficiência energética através desses dois genes, através dessa modulação genética. Existe também uma remoção de mitocôndrias danificadas durante o exercício, assim como existe um mecanismo de autofagismo, você tem um mecanismo de mitofagia. Então, assim, como ela está dentro da célula, a célula não morre por todo, mas a mitocôndria doente, ela sai da jogada. Isso é extremamente importante,
Porque uma das teorias mais modernas, que vem de longa data, mas está sendo cada vez mais ratificada, é que o câncer tem origem mitocondrial. Uma mitocôndria que passa a não querer mais fazer consumo aeróbico, ele passa a querer fazer consumo através do ácido lático. A gente vai falar mais adiante. E, por fim, a atividade também melhora o estresse oxidativo, que dá morte celular, apoptose e dá velhice. Então, atividade física dá longevidade. Quais são os estudos que mostram isso? São muitos. Hoje, aquela relação que nós tínhamos antiga, de que 3 vezes por semana de exercício, 30 minutos é suficiente, não está embasado em grandes coortes. Observem o número de pacientes em cada coorte dessa: 661 mil, 1.300.000, 130 mil, ou seja, quase 2 milhões. Isso é só os estudos principais. A AHA, que é a American Heart Association, que é uma das mais importantes associações de cardiologia do mundo, estabeleceu, baseado nesses estudos, que o tempo é 300 minutos. Portanto, senhores, são 5 horas de atividade física por semana para que haja benefício em longevidade. Alguns estudos mostram de 20% a 42% em redução de riscos relacionados cardiovasculares, câncer, doenças neurodegenerativas, aqueles grandes fatores, doenças autoimunes. Além disso, a possibilidade por diminuir os eventos adversos mais comuns e mortalidade aumentam, portanto, a longevidade. Como se mede VO2 máximo? Então, a gente tentou linkar que VO2 máximo tem a ver com mitocôndria. O VO2 máximo tem várias maneiras de ser medido, através de exames indiretos, no qual você bota o indivíduo em atividade física e chega na exaustão dele em pouco tempo, e aí você vê qual é a frequência cardíaca máxima, que é correlacionada com o VO2 máximo, ou da maneira mais precisa, através de ergospirometria, como é mostrado aí. Existe uma máscara, existe inalação de oxigênio, FO2 de 21% a ambiente, e exalação de CO2. O indivíduo vai fazendo atividade, vai subindo, chega um momento que ele faz um platô. Esse platô é o platô anaeróbico dele. Ele pode continuar correndo ali na esteira o tempo que ele quiser, mas a relação dele agora de CO2 com o oxigênio vai começar a mudar, ele vai começar a subir ácido lático. Então, esse é o ponto da flexão. Então, no exame, não basta você ser fit o suficiente e querer ir mais adiante. A gente sabe que você chegou no seu limite. Você começou a produzir lactato, mudou a relação, acabou. Esse é o VO2 máximo. Eu fico brincando quando os pacientes chegam aqui, porque eu tento categorizar eles em faixa, como se fosse faixas de esportes marciais. Que faixa você é? Você é faixa preta em VO2 máximo? Você que está me ouvindo, olha a tabela esquerda, é de mulheres, olha a tabela direita, é de homens. Então, veja, você pega a sua idade, aqui eu tenho os percentis. Percentil é aquela variabilidade estatística no qual você tem na curva de Gauss, 5% para cá, para a parte inferior, 5% para a parte superior. E o percentil 50 é quem está no meio. Então eu uso o percentil, podia usar Z-score, qualquer tipo de parâmetro estatístico, mas eu usei aqui basicamente percentil. Quem está no percentil abaixo de 5%, eu chamo de faixa branca. Quem está no percentil acima de 95%, dos homens eu chamo faixa roxa ou faixa marrom. Para passar para a faixa preta, tem que entrar na categoria de 5 anos ou 10 anos abaixo. Eu dou uma faixa preta, depois eu dou uma faixa preta coral, como é no jiu-jitsu. Então, pois, vejamos aqui, por exemplo, o homem de 35 anos. Para ele chegar na faixa roxa, ele tem que estar com VO2 acima de 52. Já é um VO2 muito bom. Os atletas de elite, usualmente, eles têm um VO2 acima de 55. Então, quando a pessoa vem para o meu consultório, eu tenho uma das maneiras de dizer a idade biológica dele, ou seja, a idade mitocondrial do indivíduo, através do VO2 máximo. Então, qual é a sua faixa? Você é uma faixa branca, uma faixa amarela? Onde você está? Se você for faixa preta, você pode estar na faixa preta, inclusive, da idade inferior à sua. Então, você é um faixa preta especial. Você tem outro Dan. Você vai ganhando Dan, a cada 10 anos que você vai ganhando. Então, por exemplo, uma pessoa muito atlética pode estar ter 40 anos de idade e ser um faixa preta para a faixa de 20 anos de idade. Isso pode ocorrer. Então, é um indivíduo que, biologicamente, as mitocôndrias dele funcionam como um homem de 20 anos de idade.
Bom, uma vez que a gente define o VO2 máximo, vamos supor que o VO2 máximo seja 50, botar um número de atleta, 50. Quando o indivíduo, dependendo do sexo ou da idade, ele atinge VO2 de 50, ele tem uma frequência cardíaca máxima. Então, essa frequência cardíaca máxima, guardem, vai ser a que a gente vai trabalhar o tempo todo. Quando o indivíduo chega para trabalhar a parte aeróbica, a pergunta é, você quer o quê? Você quer emagrecer? Você quer ganhar massa muscular? Ou você quer ganhar capacidade cardiovascular? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo agora. Dá para ter uma junção de duas coisas, mas as três ao mesmo tempo é muito difícil. Eu vou explicar por que mais adiante. O que são, então, as tais das zonas, que é o convite que eu fiz para vocês para entender o que são as zonas. As ondas nada mais são do que um percentual da frequência cardíaca máxima. Então, zona 5 é um indivíduo que é a frequência cardíaca de 90 a 100 da sua frequência cardíaca máxima. Então, sua frequência cardíaca máxima, lá no teste ergoespirométrico, deu 200. Você é jovem, deu 200. Então, sua faixa de 90 a 100 está ali entre 180 e 200. Ok? Mais ou menos, 190, 200, por aí. Então, você pode ultrapassar 200? Pode. Isso é outro critério. Daí para baixo, se é 200, você está em 50%, você está na zona 1, que é a zona de recuperação. Então, um jovem que tem uma frequência cardíaca máxima de trabalho de 100, de 200, ele vai estar por volta de 110 a 120 entrando na zona 2. Zona 1 é zona de aquecimento ou de recuperação. Portanto, não é zona de trabalho. A zona 1 é a zona de saída ou de entrada numa atividade física. Eu vou mostrar nos gráficos para vocês adiante. À medida que a atividade física vai crescendo, você vai subindo sua frequência cardíaca e aumentando o seu débito cardíaco, e aí você vai ganhando novos parâmetros. Isso acontece por causa de um critério chamado MET, que é o Metabolic Equivalence Task, ou seja, à medida que seu exercício vai ficando com METs mais altos, por exemplo, eu estou sentado aqui, eu estou em MET 1. Se eu me levantar e começar a andar, eu passo para MET 2. Se eu estiver correndo a 10 km por hora, eu estou em MET 11, mais ou menos. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos adiante. Exemplos. Como é que a gente mede que zona a gente está? Né? Eu, como tenho 51 anos de idade, eu ainda passei a medir frequência cardíaca no pulso carotídeo. Depois chegaram os dispositivos tipo polar, que a gente colocava no tórax e ficava olhando no relógio a frequência. E com o tempo, a minha percepção de frequência cardíaca foi se acurando. Estou falando pessoalmente. Então, assim, eu jogava squash nessa época. Então, quando eu ficava olhando para o relógio, quando a gente tinha um rally muito forte, que a gente entrava em zona 5, minha frequência na época ia para 165, 170, e eu olhava para o relógio e a minha percepção começou a ser correlacionada com a frequência que o polar estava medindo. Os dispositivos foram melhorando cada vez mais e agora os relógios eles são sincronizados no celular. Então, hoje, tudo que eu vou mostrar vai depender dessa tecnologia. Então, para que nós tenhamos treinos e alvos muito bem determinados, precisa usar tecnologia. Cada zona, o que nos traz? A zona mais importante para quem quer emagrecer e quem faz endurance, ou seja, provas de longa distância, é a zona 2. É aquela na qual você sai do aquecimento e você está com um leve desconforto ao conversar. Na zona 2, a gente fica com a respiração um pouco ofegante, mas a gente fala sem interromper as frases. Essa é a percepção do exercício. E muda de pessoa para pessoa. Quais os benefícios da zona 2? Aumenta a densidade mitocondrial, lembra que eu falei? Pode aumentar 40%, 50% em pouco tempo. Melhora a oxidação de gordura, ou seja, emagrece, né? E fortalece o sistema imunológico. O que é extremamente importante para atletas que têm, durante períodos de treinamento intensivo, uma tendência à queda na imunidade, o que é muito comum. Vocês que são atletas, que fazem especialmente endurance, sabem muito bem disso. Depois de uma fase de treinamento e competição, fica todo mundo doente, né? O gripe. Eu vou comparar duas pessoas agora caminhando 10 quilômetros. Deixe se vocês entendem esse mapinha aí. A gente está saindo ali no ponto 11, ali do Campo Grande, do Canela. A gente pega o Campo Grande, desce a ladeira da Barra, vai até o Farol da Barra, dá a volta, vai até a região de Ondina.
e depois sobe pela Manuel Barreto, ou seja, tem descidas e tem subidas. A pessoa 1, né, essa é uma caminhada, isso não é treinamento físico, você está caminhando dia de domingo, se divertindo, ok? Mas você está se divertindo, por que não aproveitar, né, que você está se divertindo para ter um pouco de melhora cardiovascular, como um todo. A pessoa 1, por exemplo, ficou 1 hora e 14 minutos na zona 1, ou seja, só em aquecimento, mas ficou 1 hora e 10 minutos na zona 2. Quando você passa de 30 minutos na zona 2, você começa a ter benefício. Então, essa pessoa teve um excelente benefício. Beliscou a zona 3, 8 minutos, e chegou até a zona 4, provavelmente na subida de ladeira, né? E isso propicia também algum tipo de benefício. Mas, basicamente, isso é um treino de zona 1 e 2. Já a pessoa 2, provavelmente tem um condicionamento físico melhor. Ela só ficou 12 minutos na zona 2. Então, se você tem um casal ou um parceiro, os dois vão treinar juntos, às vezes um está tendo um tipo de benefício, o outro não está tendo benefício algum quanto à parte cardiovascular. Essa pessoa 2, por exemplo, não teve nenhum benefício cardiovascular. Não atingiu nem 30 minutos de zona 2. Foi bom, mas foi bom para a cabeça, para a mente, mas do ponto de vista cardiovascular, nada aproveitou. O que é que você faz com essas duas pessoas? Você coloca carga no indivíduo ou você aumenta o ritmo. Então a dupla pode andar mais rápido, provavelmente a pessoa 1 vai subir mais e pode sair até da zona 2, o que não é uma coisa bacana, ou fazer o que eu faço, walking. Então, você tem duas pessoas com condicionamento diferente, você quer naquele dia trabalhar a zona 2, você bota peso nas costas. Obviamente, isso não é uma recomendação médica para qualquer pessoa. Precisa ter avaliação do ponto de vista de esqueleto axial e condição para pegar peso. Recomenda-se começar com 5% e subindo 10%, a depender do condicionamento físico. Há pessoas que fazem até hacking com quase 100% do seu peso. Por sinal, eu vi exatamente o que aconteceu essa semana. Eu estava no açougue, só para constar, interessante, e chegou um açougueiro com a parte traseira do boi doendo. Ele pegou, subiu na balança, pesando 192 quilos. Ele botou a carga lá dentro, a peça lá dentro, e voltou e se pesou 100 quilos. Ele estava carregando 92 quilos, praticamente 100% do peso dele. E ele veio, o caminhão parou longe, então ele andou 100 metros, 200 metros com esse peso. Então, assim, é um condicionamento físico extraordinário, existem riscos, óbvio, mas, assim, essa é uma atividade de alta intensidade. Isso aí veio dos exércitos, né, que fazem esse tipo de treinamento. É muito efetiva e equivale a duas pessoas que estão em níveis diferentes. Muito bom, recomendo. Eu aqui. Zona 3. Zona 3 é uma zona de transição, né? Ela eleva o limiar aeróbico, o que deixa o indivíduo com níveis, picos de lactato, que é o metabolismo anaeróbico mais alto, e melhora a eficiência cardíaca. Muitas pessoas que são sedentárias, na fase inicial, elas não devem ultrapassar da zona 3, até porque, daí em diante, a sensação de esforço pode ficar muito alto para os sedentários, e isso pode gerar angústia, ansiedade e fazer com que eles encerrem as atividades, o que seria uma pena. Então, é uma zona de transição. A zona 4, nós já chegamos na zona de alta intensidade. Ela corresponde ali a abaixo de 90%, de 80% a 90%, aproximadamente a frequência cardíaca máxima do indivíduo. Então, essa zona é a zona dos meio-fundistas, o pessoal que nada 1.500 metros na piscina, que corre, o pessoal do triatlo olímpico. Então, assim, os meios, não são de explosão, não são os de maratona. Olha só esse gráfico aqui, o que tem de interessante dele. Ele é tirado de uma natação em piscina de 2.000 metros, né, no qual a média de ritmo foi de 1 minuto e 46, e eu chamo de pirâmide. A pirâmide aponta para a zona 4. Você tem um gráfico com zona 2, com zona 3, com zona 4 e uma beliscadinha ali na zona 5. Mas pífia, 1 minuto e 29, em 35 minutos de treino não é nada. Então, esse é um treino de zona 4. Vou mostrar para vocês a diferença de dois treinos em zona 4, como eles são diferentes. Olhe para o meio e olhe. Existe ajuste anaeróbico e sem ajuste anaeróbico. Olhe para o meio e olhe o vermelho que está no meio da tela. O vermelho à esquerda, vocês veem que vão fazendo picos, como se fossem cadeias de montanha, bem agudas, né? Então, isso significa que o indivíduo fez um tiro, ele foi lá para cima na frequência cardíaca, depois ele descansou.
Então, cada pico desse é bem claro, ele foi, descansou. Quando você tem intermitência na atividade física, você passa a ter, então, se você olhar no gráfico abaixo, você começa a ver que tem benefício anaeróbico. Você vê que tem uma barra aeróbica e tem uma barra anaeróbica. Não chegou no azul, mas houve alguma eficiência anaeróbica também. Esse é um treino de 2.000 metros, nadando a 1,46, dando vários tiros de 200 metros e 400 metros. Dá para ver claramente os picos de 200, o descanso, depois mais picos de 200 e acabando com os picos de 400. O treino ao lado é um treino de 1.500 metros ininterrupto. Entrou na piscina, nadou. Foi. Observe que não tem mais gráfico em pirâmide. O gráfico é puro gráfico de zona 4. Então, assim, esse indivíduo que está nadando, ele está numa condição que pode se sustentar durante muito tempo. Ele está na zona 4, ele está no nível quase de competição ali, ele pode ficar, ele está nadando 1.500, pode ser que ele vá para 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, e aí vem o ponto mágico, 5.000 dentro da piscina. Nesse ponto mágico, pode começar a aparecer a acidose lática. Então, entre esse treinamento de 1.500 e 5.000, tem que se dosar o lactato do indivíduo para saber se ele vai sair da sua zona aeróbica para começar a produzir ácido lático. Então, e se esse é o nível que é o ponto de deflexão naquela condição daquele tipo de nado, ok? Então, eu vejo 2 treinos de zona 4 diferentes. O primeiro dá benefício anaeróbico e o segundo não dá benefício anaeróbico. Zona 5, aqui é o máximo. Aqui é onde entra o HIIT, aqui é onde é ultrapassado pelo CIT, né? Aqui você chega no VO2 máximo, aqui você desenvolve potência anaeróbica e velocidade, aqui é explosão total. Então, qual é o risco aqui? Estresse, lesão muscular, e aí vem o primeiro conceito em atividade física. Faça o que você quiser, escolha o seu esporte. Você pode fazer canoagem, você pode fazer jiu-jitsu, você pode fazer corrida, natação, o que você quiser, mas não se lesione. Então, assim, a opção tem que ser inteligente. Você tem um problema articular no joelho, preste atenção se vale a pena você fazer algo de impacto, né? Então, se você tem uma lesão compressiva medular, preste atenção se vale a pena alguns tipos de impacto axial, cervical. Então, assim vai. Então, zona 5 é zona de alta atividade. Na zona 5, a respiração, a sensação de respiração já é um pouco desagradável para muitas pessoas. A zona 5 ela deve ser entrada por pessoas que estão condicionadas. Na zona 5 você não conversa mais. Então, quando você acaba um treino de zona 5, você fala, pera, já falo, né? E esse tipo de recuperação, ele é mais importante, talvez, do que chegar na zona 5. Então, chegar em zona 5 é muito importante e descansar é muito importante. Os homens aqui que fazem musculação e hipertrofia sabem disso. Você precisa machucar, entre aspas, o músculo, para que na inflamação haja aumento no diâmetro das fibras musculares. Então, a recuperação é que dá hipertrofia. Aqui também a recuperação que dá o crescimento e a quantidade de mitocôndrias. Esse aqui é um exemplo de zona 5 simples de ser feita, na escada, certo? Esse é um gráfico real, né, de um edifício de 18 andares, foi feito 10 subidas de 10 andares, 2 subidas de 10 andares, 2 subidas de 15 andares e 2 subidas de 18 andares, ou seja, 6 ciclos. Observe o gráfico. Foi feito o primeiro pico, ele é feito ali com 10 andares, depois pega o elevador, desce, sobe 15 andares, depois pega o elevador, desce, sobe 18 andares. Faz um descanso maior, aí você tem as zonas 3 e 2 ali aparecendo, que houve descanso, depois começa o ciclo de novo, né, com o descanso intervalado, contado. Chegou-se aí nesse treino a 6,51 minutos na zona 5, 51 segundos, 6 minutos, 50 segundos. Isso é excelente para um treinamento de escada. Ou seja, quais são as atividades de zona 5? Explosão na piscina, corridas em alta velocidade, bicicleta, dando tiro na bicicleta, subindo escada, fazendo corda, pulando corda, excelente, extraordinário. Nesse treino, por exemplo, que foi mostrado ali, teve a recuperação ativa. Então, tão importante quando fazer a zona 5 é voltar e não cair para a zona 1. Os treinadores aqui, os personal devem falar, bora, não pare não pode parar.
porque eles estão muito focados que vocês não caiam, que não desçam, não descansem, especialmente os condicionados. Então, assim, bora, vai se mexendo. Então, sobe escada, esse é um treino que eu gosto de fazer, sobe escada, volta, relaxa, entre aspas, na zona 2 ali fazendo a musculação, no tempo correto, depois sobe de elevador, não desce de escada, né? Então, assim, a descida de escada é outro tipo de atividade, tem outros benefícios, aqui é só subir. E subir, para algumas pessoas, é de 1 em 1, chega na zona 5, para outros é de 2 em 2 degraus, e para outros tem que subir correndo. Então, a zona 5 depende de cada pessoa, como é que você vai atingir ela, depende do seu VO2 máximo. E aí vem um critério, eu só vou pincelar isso aqui, que é o PVO2 máximo, quer dizer, no inglês, chega Power at VO2 Max, que significa o seguinte, o quanto eficiente você é. Você é muito eficiente, você tem uma VO2 lá em cima, mas você tem técnica. Então, assim, o pessoal da piscina vê muito isso. Rui tá aí, a gente vê muito isso, eu estava até comentando com ele. Às vezes você vê garotos entrando na piscina com muita força física e muito VO2. O indivíduo nada 50 metros e está exausto, porque ele não consegue transformar aquela energia de potência em eficiência, baixa eficiência. Então, ele se cansa com 50 metros. Ele não tem VO2 para 50 metros, ele tem VO2 para 1.500, para 2.000, mas ele vai passar um tempo até ele ter eficiência. O pessoal da corrida sabe disso, precisa ter eficiência na corrida, precisa ter eficiência na bicicleta. Qualquer esporte, quando você tem eficiência no seu movimento fica preciso, você aumenta a sua PVO2. E é isso aí, 2 atletas, um atleta A e um atleta B, os dois têm 70 de VO2 máximo, os dois na bicicleta. Né? Um a 400 watts, o outro a 380 watts. Então, assim, o atleta A é mais eficiente em converter oxigênio em potência mecânica, que é medido em watts. Na bicicleta é um modelo excelente para você ver potência, porque é controlado, você sabe a resistência. Você pode fazer a mesma coisa em quilômetros por hora com o corredor. É o que a gente vai mostrar aqui. Os dois recordistas mundiais. Masculino, Kelvin, que na Maratona de Chicago em 2023 ele fez 2 horas e 35 segundos. Esse é o recorde oficial. E Ruth, que no Quênia, 1 ano depois, fez a Maratona de Chicago e fez 2 horas e 9 minutos e 56 segundos. Veja que a diferença dos dois é relativamente menor. Ao longo da história, a diferença entre o homem e a mulher nas maratonas vem diminuindo, isso é extraordinário. Mas olhe o VO2 de cada um. Kelvin tem um VO2 estimado entre 80 e 84, e Ruth tem entre 70 e 74. O Power, o PVO2 de Kelvin, faz com que ele corra a 20 e 21 km por hora. E o de Ruth faz com que ela corra a 18 e 19 km por hora. Ela é muito eficiente. Se você fizer outros cálculos indiretos, você vai perceber que provavelmente ela é mais eficiente do que ele, mas ela não performa mais, porque ele tem mais VO2. Compreenderam? Eu pergunto para você, que tipo de atleta você é? Você é um fundista, um indivíduo que vai correr grandes distâncias, vai nadar grandes distâncias, vai andar de bicicleta em longas distâncias, ou você é uma pessoa de explosão? Esse aqui é um divisor de águas, para treinar de maneira correta e não sacrificar seu corpo fazendo atividades inadequadas para o seu biotipo. E isso hoje é geneticamente medido. Eu vou mostrar um caso mais adiante, mas é um caso intermediário. Temos casos de atletas. Eles, desde cedo, eles são testados para ver qual é a melhor performance dele. Então, você tem um atleta aqui, como o Usain Bolt, né, que tem uma estimativa de VO2 máxima de 50 e 60, você vê que é menor do que os fundistas. Ele é o recordista em 100 metros, foi o Joe feminino recordista em 100 metros, com um VO2 de 45 a 55. Provavelmente, se tiver algum atleta na sala, tem gente que tem esse VO2, não é um VO2 extraordinário, mas ela tem um PVO2 muito alta para ser atleta de elite. E você vê que os nadadores, também os campeões, os recordistas olímpicos, tanto Zelle quanto Sara, têm um VO2 mais alto, porque na piscina, em geral, comparando-se velocistas nadadores com os velocistas corredores, os nadadores ganham, porque a resistência da água é muito grande. A intensidade de treino e resistência faz com que eles entrem em zonas mais altas durante muito tempo, isso desenvolve o PVO2 dele. Onde é que entra esse contexto todo?
na medicina de precisão. Esse é um termo cunhado há algum tempo, é um termo que usa mecanismos que eu vou demonstrar aqui para vocês para todo tipo de especialidade médica. A minha é cardiovascular. Então, eu uso ferramentas de medicina de precisão na medicina cardiovascular, no treinamento. Você tem um atleta, eu tenho que ver a parte genética, epigenética, nutrigenômica, farmacogenômica, e a quantidade de dados é muito grande. Aí eu uso inteligência artificial generativa para poder trabalhar os dados. Eu vou mostrar para vocês na prática como acontece. A partir de agora, talvez seja um pouco técnico, mas eu vou tentar ser o mais didático possível para aqueles que não são da área compreenderem, entenderem como é que é esse universo. Muito bem. Aqui é um caso fictício, certo? Um homem de 35 anos, iniciou a academia, vocês devem ouvir isso o tempo todo, há 2 meses por indicação do médico. O médico falou que ele está com sobrepeso e tem histórico familiar de diabetes e hipertensão. Bom, nos exames dele, eu começo a analisar. Eu vejo que ele tem uma mutação no MTHFR, que é um gene epigenético extremamente importante, nessa localização aí que eu coloquei, heterozigoto. Ele também tem uma inserção no alelo L da enzima de conversão, que é outra análise genética. Aí ele foi lá e fez o teste ergospirométrico. Eu vi que ele tinha um VO2 máximo de 35. A gente vai ver na tabela se é bom ou não, 35, ok? MC de 31, então é um cidadão que está um peso acima do normal. O DEXA, que é a densitometria de corpo total, isso tudo nós temos aqui, viu, onde nós moramos. Então quem estiver ouvindo essa live aqui do Brasil, saberá que aqui tem tudo. E os países também desenvolvidos têm tudo. Então nós estamos no patamar internacional de exames, inclusive na cidade de Salvador. O DEXA, densitometria de corpo total, mostrou a verdadeira composição corporal dele. Esse é o exame padrão ouro, 40% de gordura total, alta para o homem. A força muscular de gripe, o aparelhinho que aperta, que eu tenho aqui no consultório, 35 bilateral, equilibrado, e ele tem a mutação nesse gene aí, que eu vou depois explicar o que é, mas um polimorfismo nesse gene aí, que é CIP, que parece que eu estou falando uma linguagem bem complexa, mas não é. CIP são citocromos P450, né? Isso é comum no dia a dia, a gente encontra essas mutações o tempo todo. Então, a quantidade de informação é grande, eu vou trabalhando com a inteligência artificial, e a gente vai gerando interseções entre genes e a pessoa. O que é que ele é e o que é que ele tem lá dentro no DNA dele, certo? Ele tem níveis baixos de vitamina D, 22, quando ele chegou, e o esporte que ele escolheu para a vida dele é corrida. Muito bem, então temos um cidadão que está nessa condição, ele quer fazer corrida. Qual o plano aqui? O plano é aumentar a atividade dele em zona 2, que é aquela de oxidação de gordura, para ele queimar gordura, por 6 meses. Ajustar a dieta do indivíduo e aumentar a VO2 dele. Vamos ver qual é a condição de VO2 dele e de força de hand grip, né? À esquerda, vocês veem 35 anos, desçam, olhem, 35 anos, vocês vão caminhando para a direita e vão ver que ele é faixa verde em força muscular. Então, ele é faixa verde, ele está no meio do caminho. Então, ele precisa desenvolver força. Ele precisa passar para a faixa violeta, roxa, e assim chegar na faixa preta. Ter força muscular. O hand grip, se a pessoa não tiver síndrome do túnel cárpio, compressão, nem nenhuma alteração neurovascular no membro, reflete a força muscular total. Ok? Então, eu tenho a força de mão, é óbvio que o indivíduo pode treinar só punho, ele fica com a força desproporcional no punho da força de membro inferior, por exemplo. Mas, em geral, reflete a força total. O VO2 dele é a segunda tabela, ele está na faixa amarela de VO2. Então, ele não está ruim frente à população, mas ele não está nas faixas que aqueles estudos mostravam que ele precisa estar para que ele tenha benefício, que ele tenha longevidade, que ele não pegue a tendência inflamatória da família dele de desenvolver diabetes e hipertensão e desenvolva diabetes e hipertensão, que são doenças de disfunção mitocondrial também. Muito bem. Então, como é que a gente vai analisando? Eu vou falar um pouco da parte epigenética e genética. Os exames dele chegaram. Esse MTHFR, ele é responsável pela metilação. Ele é o master na epigenética. É ele que vai fazer a transcrição gênica, é ele que vai fazer a formação de neurotransmissores, é ele que vai fazer a retirada de metais pesados poluentes do corpo, através das metaloproteínas. Então, ele é a metilação é a doação de um carbono. Ele faz parte do ciclo curto do carbono.
né? Quem estudou fisiologia sabe alguma coisa sobre isso, e a via final dele, quando as coisas não dão certo, é o aumento da homocisteína. Isso é muito comum. Eu tenho centenas de pacientes com mutação no MTHFR. Então, o que ele precisa evitar? Alimentos ultraprocessados, que estocam o sistema de metilação para poder fazer excreção, e priorizar B9, que é folato natural, folhas verdes, em geral. Ele tem um alelo na enzima de conversão. O pessoal conhece o captopril. O captopril é um bloqueador da enzima de conversão. Né? Durante a pandemia, a enzima de conversão foi muito famosa, porque ela era ativada pelo Covid. Então, essa enzima de conversão está no corpo todo. Esse indivíduo, o alelo não quer dizer que ele tem uma mutação. Pelo contrário, ele tem uma predisposição à endurance, ou seja, ele tem uma resistência muito boa cardiovascular, ou seja, ele tem a tendência, como ele quer fazer corrida, eu já tenho uma dica, eu falo, poxa, esse cidadão, se ele entrar no eixo, ele pode ser um corredor de longa distância, ele pode correr 10, 21, 42, o que ele quiser, na teoria, então vai depender dele. A outra mutação dele, por exemplo, é uma mutação do DDR1, que é responsável pela recuperação celular, de colágeno, de conjuntiva, de músculo. Esse cidadão tem maior chance de lesão muscular. Então, a gente tem que ficar muito atento ao tipo de recuperação dele, às zonas de transição, para que ele não leve a lesão muscular. E é a prioridade número 1, não se machucar durante os treinos ou competições. Muito bem. O pessoal da dieta, né, o pessoal da nutrição aí, vai ter que chegar junto, aumentar, diminuir as calorias dele, fazer um corte nesses próximos 6 meses. A ingesta de proteína claramente precisa aumentar, que é um dos grandes fatores de erro alimentar hoje. Ela tem que ser de entre 2 e 2,5, dependendo do tipo de atividade física, para pessoas que têm a função renal normal, então não é para todo mundo, precisa ser avaliado pelo seu médico, para que ele possa definir se isso é seguro para você, que dá mais ou menos, para o peso dele magro, 75 quilos, dá mais ou menos 150 gramas de proteína por dia. Eu vou só fazer relembrar para vocês umas coisas básicas. Né? Quando você come 1 quilo de carne, você não come 1 quilo de proteína. Você está comendo ali por volta de 250 gramas de proteína. Depende do tipo de carne, 230, depende do tipo, a quantidade de gordura que tem naquela carne. É mais ou menos parecido para todas as proteínas animais. Então, não é fácil chegar a 150 gramas por dia de proteína. Por isso que a gente tem que abrir mão, às vezes, de suplementações. Se o indivíduo for vegano, não tem problema. Nós temos proteína de origem vegetal. Se o indivíduo é onívoro, não tem problema. Se o indivíduo não quer comer alguma coisa, tem algum problema religioso, a gente adapta também. Então, tudo é possível em qualquer tipo de contexto. O consumo de carboidratos sempre vai ser algo importante, que ele tenha um índice glicêmico baixo. O conceito de índice glicêmico é o conceito de velocidade na absorção daquele determinado carboidrato. Então, aí temos exemplo, entre os tubérculos, a batata doce tem um índice glicêmico baixo, enquanto a batata inglesa, a batata comum, tem um índice glicêmico alto. Então, essa é a diferença. Ambas têm quantidade de caloria parecida, porém, uma assimila muito rápido. Isso dá pico de glicemia, isso dá lesão por aumento de insulina endógena. E a ênfase nos lipídios de alta qualidade, ômega 3, que pode ser de óleo de peixe, óleo de crio, etc. E as nozes em geral. Quando se fala nozes, aqui não é noz. Então, aqui também pode incluir também azeite de oliva, etc. Ok? E aí os micronutrientes. Ele tem uma mutação, é um polimorfismo, é nesse citocromo aí, CYP2R1. É comum. Isso é comum na prática médica, isso está na área da nutrigenômica. A gente faz um perfil nutrigenômico e vê se o indivíduo tem alteração no MTHFR, na vitamina D, na vitamina C, etc. Então, já existem perfis para isso. Então, esse cidadão precisa manter o nível de vitamina D dele acima de 40, preferencialmente ali entre 50 e 60. Então, ele vai precisar de suplementação, né? Isso é específico para ele. Assim como suplementação nas vitaminas do complexo B, dentre elas o B9, o B12, né, monitorizar a parte sanguínea dele, suplementação de magnésio, especialmente para magnésio de alta qualidade, os quelatos, para poder haver uma melhora durante as recuperações dele e agregação de função mitocondrial. E, por fim, também pode ser indicado para ele uma suplementação de creatina, também porque portadores desse gene aí,
que ele tem, ele é portador, pode melhorar a função de força dele. Muito bem, aí vem os treinamentos. Isso aí é parceria, isso aí você tem que ter um pessoal bom para trabalhar, para falar, poxa, toma conta desse cidadão aqui. O que cidadão precisa? Ele precisa de 2 meses para se adaptar. Nesses 2 meses, ele não faz treinos acima da zona 2, ou seja, ele vai chegar na academia, vai andar devagar, vai pegar uma bicicleta devagar, vai fazer força 3 vezes por semana, e aí ele vai evoluindo, né? No 3º e 4º mês, ele vai começar a trabalhar 1 vez por semana com VO2 máximo, ou seja, você bota ele para pular uma corda, observa ele, se é seguro ou não o indivíduo entrar na zona 5, depende da avaliação médica. Então, isso é muito importante, porque mesmo ele sendo um indivíduo jovem, ele pode ter doença coronariana. Então, quando a gente faz a prova de esforço, o indivíduo está monitorizado. A prova de esforço é feita com eletrocardiograma, algumas derivações. Então, aí a gente percebe se existe infra de ST, que é um sinal de isquemia subendocárdica no esforço. Se houver, vai para a investigação. Se tiver fator de risco muito alto, vai para a investigação. A gente não libera de antemão. Então, é muito segura, por isso que às vezes a gente se confronta atletas morrendo. Então, são vários motivos. Essa é a minha especialidade. O indivíduo tem uma doença valvar aórtica, o indivíduo tem uma coronariopatia, não sabia. Então, assim, a investigação pode ser ampliada para exames de imagem, a depender do tipo de atleta e da condição que ele vai trabalhar, e dos antecedentes dele e da família dele. Com 6 meses, a ideia é que ele tenha chegado a algum ponto aí, algum ponto interessante, já está trabalhando 2 vezes por semana em zona 5, e o que a gente deve evitar na trajetória de um cidadão desse? Mitigar risco. O mais importante de todos é a lesão. Então, assim, a regra dos 10%, aí talvez os personal trainers aí possam usar ou não, ou seja, de força. Overtraining no indivíduo que é sedentário é comum, isso causa fadiga adrenal, que é um termo mais ou menos conceituado, ou seja, uma queda de cortisol. Também há uma alteração no eixo lá em cima, hipotalâmico, com diminuição na produção de hormônios que vão diminuir o FSH e o LH. A gente vê pessoas com overtraining fazendo queda de testosterona, né, queda de cortisol, o indivíduo fica arrasado. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes tem que dosar na saliva, a gente faz curva durante o dia. Suplementação de micronutrientes, aí não é só ferro, aí temos ferro, zinco, magnésio, dosar, ver se está tudo certo, né? Então o que a gente espera que aconteça? Que ele fazendo treinos regulares, ele saia do VO2 dele em 35 e vai passar para a faixa seguinte, né? 42 a 45, que ele perca a gordura corporal, que ele aumente a força de gripe dele, pelo menos 10 pontos nesse período de tempo. E é isso.